Conta e além, sob o arco-íris há um lugar onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue o sonho realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o arco-íris na esperança de encontrar lição tão bela, tão bela. Certa vez eu ouvi alguém contar que além, sob o arco-íris há um lugar onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue o sonho realizar. Por isso, quando a chuva tamborila na vidraça da janela, eu olho o arco-íris na esperança de encontrar lição tão bela, tão bela, onde o céu sempre azul nos faz sonhar, onde a gente consegue o sonho realizar, onde a gente consegue o sonho realizar. Certa vez boa noite a todos, sejam sempre bem-vindos. Estamos aqui a mais uma prece online, na sexta-feira, envolvendo todo o nosso grupo, nossa família, Paz e Luz, e pedindo também para todos aqueles que se encontram em situações complicadas de saúde, mas pedimos ao Mestre Jesus que derrame muitas bênçãos sobre toda a humanidade e que esta noite seja realmente uma noite de paz e de luz. Assim, pedimos permissão para iniciar a nossa prece da noite. Que assim seja, graças a Deus. Possamos fechar os nossos olhos, respirar profundamente e agradecer muito
a agradecer a Deus, a espiritualidade, a nossa Mãe Santíssima, por aqui estarmos, por todo o amparo ofertado a cada um de nós, pela saúde, pela alegria deste momento, pela oportunidade desta energia cósmica que paira em todos os ambientes, não somente no nosso, mas em todos aqueles que se reúnem em nome de Deus para estar nesta sintonia tão necessária. No dia de hoje, agradecemos infinitamente a espiritualidade pelo trabalho, pelos pães e bolos, pela nossa campanha de hoje, pelas mãos que ofertaram, pela nossa voluntária Elisa, que sempre está conosco neste grande auxílio, e pedimos as bênçãos para a campanha deste final de semana, a doar aos nossos irmãos que tanto necessitam. É com esta sintonia de amor é que iniciamos a prece de hoje. Assim seja. Graças a Deus. Vamos colocar o nome. Tem gente que só está falando duas imagens para identificar o nome. Boa noite. Estou muito feliz de estar novamente com vocês. Semana passada eu não pude estar aqui por problemas familiares, mas estamos aqui reunidos novamente em nome do Grupo Espírita Paz e Luz, em nome de Jesus, do nosso Deus, em nome da paz e da luz. E para nós iniciarmos o nosso trabalho da noite, vamos ler a mensagem do dia de Sheila para nós, hoje, dia 14. E o tema é bem sugestivo. O tema, nada temas. Veja se não tem relação com tudo aquilo que nós estamos enfrentando hoje. Que hoje o mundo passa por um temor, passa pelo medo. Muitas pessoas estão sofrendo não por estarem doentes, mas pela própria situação, pelo medo de ficar doente, pelo medo de perder a vida, pelo medo de ver uma pessoa que ama doente. Mesmo a probabilidade sendo pequena, ínfima, para que isso aconteça. O medo está modificando o nosso meio, nosso modo de pensar, de agir. Isso está fazendo com que as pessoas sofram. Então, não é à toa que vem um tema como esse, nada temas. Vamos ver o que Sheila quer nos ensinar com esse tema. Ela diz assim, irmão de jornada, abençoa a prova redentora que te eleva e equilibra. Quando a subida se fizer mais difícil, faz uma pausa, adentra o santuário silencioso da prece e sentirás a presença amiga daqueles que te amam e te guiam. Até aqui a mensagem é clara. Primeiro, que nós devemos agradecer as provas, as situações difíceis da nossa vida, porque isso é uma forma de nós crescermos o nosso espírito, porque estamos respondendo àquilo que fizemos de errado no passado. Estamos tendo uma nova oportunidade. Obviamente que se nós fizemos o mal no passado, não tem como hoje vivermos somente a felicidade, a alegria. Não, por isso que vivemos hoje aqui no mundo de provas e expiações. Então ele diz que é redentora o nosso sofrimento. Então, nós temos que compreender o porquê do sofrer. Não tem como não sofrer. Todos nós, se nós não estamos sofrendo agora, com certeza, nós vamos passar por uma situação difícil mais à frente.
E o Espiritismo nos ensina isso. Ele nos ensina a sermos fortes nos momentos de dificuldade, né? E que, quanto mais difícil for, né, aquela situação, mais nós temos que ter Deus dentro de nós, o Espírito de Jesus dentro de nós, que vai ser logo mais o tema da noite, né? Ele continua e diz assim: esvazia a mente de todo pensamento sombrio. Meus amigos, isso é uma escolha. Nós podemos escolher termos bons ou maus pensamentos no nosso dia a dia. Assim como nós também podemos ter boas e más condutas no nosso dia a dia. Isso é uma questão de escolha. Nós jamais podemos dizer que falamos algo sem pensar. A gente agride, a gente fala o que quer, e depois diz: nossa, eu falei sem pensar. Isso não existe. Nós falamos porque pensamos. Nós falamos porque nós criamos aquela forma, pensamento, e exteriorizamos. Se nós não quiséssemos, nós não iríamos falar. Então, nós temos que modular tudo aquilo que a gente pensa para não nos arrependermos daquilo que nós estamos falando. Então, esvazia a mente de todo pensamento sombrio. Recebe cada amanhecer como promessa de novas vitórias. A gente agradece ao amanhecer. Nós abrimos a janela e falamos: meu Deus, muito obrigado por este dia. Ou nós abrimos a janela e falamos: nossa, que dia quente hoje. Ou quando está frio: nossa, que dia frio hoje. Quando está chovendo: nossa, que dia chuvoso hoje. Ou nós agradecemos a chuva, agradecemos ao frio, agradecemos à natureza. Temos que observar a nossa forma de ver o mundo. Prepara-te para o repouso noturno, como quem segue novos aprendizados na companhia de benfeitores espirituais. Estamos fazendo as nossas preces? Estamos elevando os nossos pensamentos no momento que nós vamos adormecer, que nós vamos dormir? Nós estamos fazendo naquele momento uma retrospectiva do dia, para ver se naquele dia nós não ofendemos alguém de uma forma até indireta, sem perceber, para podermos no dia seguinte irmos até essa pessoa e nos retratarmos? O que nós estamos fazendo antes de dormir? Nada temas, segue e confia, abrigando-te sempre no recanto pacífico da tua consciência, onde te sentirás seguro e feliz, porque ali habita o Pai. Jesus disse, meus amigos: o Pai está em mim e eu estou nele. E ele se referia a uma passagem lá do Antigo Testamento, quando foi dito: sois deuses. Todos nós somos deuses. Na realidade, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus, não iguais, imagens e semelhança. Então, quando ele diz: sois deuses, o Pai está em mim, eu estou no Pai, significa que o Pai também está em nós, está em mim, está em você. A grande questão é nós descobrirmos essa centelha divina que está dentro de nós. E o Espiritismo, assim como outras religiões, se nós buscarmos a fundo os ensinamentos morais, com certeza nós vamos descobrir tudo isso. E nesse momento, nós não temos nada a temer. Porque foi dito: se você está com Jesus, nada vai lhe atingir. Não precisa temer absolutamente nada. Agora, Jesus está dentro de nós? Esse é o tema da noite. Esse é o tema que foi discutido aqui com o Tadeu, foi lido na última quarta-feira, quando Emmanuel trouxe uma mensagem nesse livrinho, Fonte Viva, mensagem 170, que Emmanuel intitulou Rotulagem. Ele se baseou numa mensagem de Paulo aos Romanos, quando ele disse: mas quem não possui o Espírito de Cristo, este não é dele. Quem não tem o Espírito de Jesus dentro do coração, não é dele. E por que ele deu o título de rotulagem? Emmanuel explica o que é rótulo, o que é rotulagem. Rótulo é quando nós colocamos um nome num produto, colocamos um preço, para que a gente pegue aquele produto e saiba o que é. Rotulagem é o ato de fazer isso, de fazer essas escritas em algum produto. E ele deu o título de rotulagem. Obviamente que ele está falando de quem? De
Jesus, né? O objetivo de aqui nós fazermos esse comentário é trazermos essa mensagem para algo que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz. O Tadeu já fez um comentário, eu só estou relembrando aquilo que foi dito, né? Então, quando Emmanuel dá o título do rotulagem, obviamente ele está falando de quem? De Jesus, que nós estamos rotulando Jesus. E ele começa dizendo assim, a rotulagem não tranquiliza ninguém. Porque quando a gente pensa em Jesus, é porque nós estamos buscando o que na nossa vida? O que a gente busca quando a gente pensa em Jesus? A maioria de nós é porque está buscando paz. E a gente pode ter tudo, meus amigos. A gente pode ter uma casa bonita, pode ter um carro bonito, casa no campo, casa na praia. Pode ter um helicóptero, um jatinho. Mas se nós não tivermos paz nas nossas vidas, se não conseguirmos colocar a nossa cabeça no travesseiro e dormirmos sem a utilização de medicamentos antidepressivos, ansiolíticos, se não tivermos paz, nós não vamos ter nunca aquilo que todo ser humano almeja, todo espírito almeja, que é a felicidade. Sem paz, a gente jamais vai conseguir encontrar aquele reino de Deus que está dentro de nós. Nós vamos viver na realidade, é um verdadeiro inferno, que já começa aqui, encarnado, né? Então, a rotulagem não tranquiliza. Então, o que Emmanuel quis dizer com isso? Quando é, em que momento que nós rotulamos Jesus? Eu vou ler só um parágrafo, que eu acho que ele exemplifica bem no finalzinho. Ele diz assim, quer ver? Dá para entender facinho agora. Jesus permanece em imagens, cartazes, bandeiras, medalhas, adornos, cânticos, poemas, narrativas, discursos, sermões, estudos e contendas. Mas isso não basta. Isso, aqui, ó, Emmanuel está dizendo, é muito pouco se não possuímos o ensinamento vivo na consciência e no coração. O que é ensinamento vivo? É nós aplicarmos no nosso dia a dia os ensinamentos morais do Cristo. Isso é ensinamento vivo. Nós podemos ter o ensinamento morto, que é aquele que só entra por um ouvido, sai pelo outro, né? No sentido de que nós não aplicamos isso no nosso dia a dia, mas nós somos e conhecemos tudo sobre Jesus. Temos medalhinha, cartazes, ajoelhamos, fazemos de tudo para provarmos que somos cristãos, através de adornos, através de situações para que os outros vejam que nós acreditamos em Cristo. Isso é ser um verdadeiro cristão? O que é ser cristão? É somente acreditar em Jesus? Talvez, para o nosso conceito, sim. Cristão é aquele que acredita em Jesus. Mas podem ter certeza que, para o mundo espiritual, ser verdadeiramente cristão é ser um ser que exemplifica nos seus dias a dia os ensinamentos do Mestre. Por isso que ele diz assim, aí vem a parte mais importante, que eu acho que é aí que nós temos que pensar, e às vezes, se lermos rapidamente a mensagem, passa desapercebido. É esse último parágrafo, porque é um apelo. Emmanuel, nessa mensagem, está nos alertando de algo muito, muito sério. Olha o que ele fala. Acautelemo-nos. Acautelemo-nos significa vamos nos precaver. Vamos nos precaver, porém, contra o perigo da simples rotulagem. Então, quando nós estamos rotulando Cristo, Emmanuel está dizendo que existe um perigo. Que perigo é esse? Será que é simplesmente nós usarmos uma correntinha que estará nos protegendo? Às vezes a gente usa um crucifixo e antes de
fazer uma viagem, a gente beija o crucifixo. Quando a gente passa em frente a uma igreja, a gente faz o sinal da cruz. O que ele está dizendo, não são que só fazemos isso. Ele está dizendo que só isso não basta. Cuidado contra o perigo da simples rotulagem. Com o apóstolo, com Paulo, segundo o que o Paulo disse, não nos esqueçamos de que, se não possuímos, preste atenção nisso, se não possuímos o Espírito do Cristo, dele nos achamos ainda mais consideravelmente distantes. Se Cristo está em nós, não existe nada contra nós, ele mesmo disse. Se ele está conosco, nada estará contra nós. E se ele não está conosco? Porque nós não permitimos. E, na maioria das vezes, meus amigos, nós não fazemos isso de uma maneira consciente. Não fazemos isso por perversidade. Cristo já disse isso aos seus apóstolos, isso está no livro Boa Nova. A gente não faz isso por perversidade. Faz isso pelo nosso atual estágio evolutivo e muitas vezes não percebemos. Por isso que Emmanuel diz, cuidado. Porque se nós estivéssemos agindo com perversidade, ele não estaria nem nos alertando. É porque nós ainda estamos em fase de aprendizado e muitas vezes não nos apercebemos daquilo que nós não estamos fazendo. Pensamos que estamos sendo verdadeiros seguidores de Cristo, simplesmente acreditando nele, usando um crucifixo, falando dele. Mas para ser um verdadeiro cristão, um bom espírita, nós precisamos praticar o seu ensinamento vivo no nosso dia a dia. Caridade, amor, benevolência, bondade, tudo aquilo que a gente conhece, que são as virtudes do nosso espírito. Agora, o que é ser um bom espírita? Nós não somos aqui espíritas, pelo menos estamos tentando ser. Como é ser um bom espírita? Eu vou dizer a vocês. Já fizeram essa pergunta? Como que eu posso me considerar um bom espírita? Sabe quem nos deu essa resposta? Kardec. Está aqui, no Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós formos no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, Sede Perfeitos, Kardec, ele nos fala sobre ser um bom espírito. Eu não vou ler tudo, mas depois, por favor, vão até lá o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, item 4. Leia na íntegra. Eu só vou ler o primeiro parágrafo e um pedacinho do último. Olha o que ele fala em ser um bom espírita. O espiritismo bem entendido, mas, sobretudo, bem sentido, conduz forçosamente aos resultados acima, que caracterizam o verdadeiro espírita como verdadeiro cristão. Um e outro sendo a mesma coisa. E hoje nós estamos falando de ser um bom cristão. Então, ser um bom espírita é ser um bom cristão. E o que é ser um bom cristão? É somente acreditar em Jesus? Não. É somente acreditar no Cristo, carregar os seus adornos e não aplicar, isso é rotulagem, segundo Emmanuel nos ensinou. Então, ele continua, o Espiritismo não criou nenhuma moral nova. Ele apenas facilita aos homens o entendimento e a prática da moral do Cristo, dando uma fé sólida e esclarecida aos que duvidam ou hesitam, através da orientação. Lembra quando eu falei sobre o sofrimento, que o sofrimento é importante, que é da mensagem de Sheila? Como que nós podemos acreditar que é bom sofrer? Tem gente que fala que o Espiritismo faz apologia à dor, ao sofrimento. Isso é verdade? Não. Não, porque são palavras de Jesus. Bem-aventurados os que sofrem. Ele falou isso, faz parte de uma bem-aventurança. Então, Jesus estava mentindo? Por que será que Jesus falou isso? Porque nós formulamos a pergunta errada. A pergunta não é por que Jesus falou isso. É o que ele quis nos ensinar com isso. Bem-aventurados os que sofrem, porque Jesus sabe que nós estamos no mundo de provas e expiações e todos nós vamos sofrer, porque faz parte desse mundo.
Bem-aventurados, de uma outra forma, aqueles que têm a oportunidade de resgatar os erros do passado através do sofrimento. Porque, como eu disse, se nós fizermos mal numa vida passada, obviamente que nós não vamos colher flores. Existe uma lei de ação e reação. Fizermos o mal, nós vamos ter que responder através também da dor. E todas as vezes que nós conseguimos superar essa dor e esse sofrimento, significa redenção, significa crescimento dos nossos espíritos. Não tem como fugir da dor, mas tem como entendê-la, para poder vencê-la de uma forma, o quê? Mais saudável, né? Aí no finalzinho do parágrafo ele fala assim, olha que bonito. Reconhece-se, isso daqui é fantástico, reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar suas más tendências. Então, não se reconhece o espírita pela perfeição. Então, o verdadeiro espírita não é aquele que é 100% bonzinho. Porque se ele fosse 100% bom, ele não estaria aqui. Seria espírito puro. Não precisava mais reencarnar. Só que todos nós precisamos ainda reencarnar. A gente está no mundo de provas e expiações. Então, o verdadeiro espírita reconhece pela sua transformação. É aquele que busca a mudança. É aquele que está buscando algo diferente para a sua vida, que se esforça para domar as más tendências. Quer dizer, o verdadeiro espírita ainda tem más tendências. No entanto, ele se esforça para poder domá-las e para poder vencê-las. Então, qual é a principal atitude de um bom espírita quando ele comete um erro? É ir rapidamente, na melhor forma possível, buscar essa pessoa para que possa o quê? Refazer aquele ato. Por isso que Santo Agostinho nos diz, muito melhor do que rezar 10 Pai Nosso e 10 Ave Maria antes de dormir, isso é o Santo Antônio, eu estou dizendo não. Ele diz, faça uma retrospectiva do seu dia, avalie, porque às vezes você acha que está um dia ótimo, maravilhoso. E se você faz uma retrospectiva, você percebe que talvez possa ter ofendido alguém sem querer. E você tem um novo dia para poder ir até essa pessoa e refazer um possível erro, que talvez não tenha cometido por maldade ou por perversidade, mas por simples presença de um espírito que está em evolução. Gente, nosso tempo aqui é curto, dá vontade de ficar falando um monte de tempo, né? No entanto, eu preciso encerrar. Então, eu vou encerrar para vocês com uma mensagem que está no livro Espírito da Verdade, que fala sobre esse assunto. É a mensagem 92. Depois, se alguém puder postar esta mensagem, né, no nosso grupo de estudo, mensagem 92, Espiritismo e você. Essa mensagem, quem nos traz é André Luiz, benfeitor André Luiz, do livro Espírito da Verdade. Muito bem. Ele só começa assim. A mensagem são 3 páginas, não vou ler tudo, obviamente, né? Ele fala que tornar-se espírita não é santificar-se automaticamente e não significa privilégio e nem expressa cárcere interior. É oportunidade de libertação da alma com responsabilidades maiores ante as leis da criação. Então, aumenta a nossa responsabilidade. Acima de tudo, ele diz, quando a gente se torna espírita, consolide no coração a certeza de que a revelação maior é aquela que nos preceitua o dever de procurar com Jesus a nossa libertação do mal e, em nosso próprio benefício, compreendamos a real posição do Mestre como excelso condutor do nosso mundo, em cujo infinito amor estamos construindo o reino de Deus em nós. Então, quando nós deixamos Cristo participar da nossa vida, nós vamos passar a reconhecer e ver o mundo de uma forma diferente, por um outro prisma. Porque quando nós reconhecemos aquela centelha divina que Cristo diz que está dentro de nós, que é o verdadeiro reino de Deus, a gente vai se transformar. A gente vai passar a ter novas condutas, né?
E também a mensagem 84, pró ou contra. Quando, aqui é Emmanuel já que fala, ele busca Lucas, né? Que ele fala assim, quem não é comigo é contra mim. Isso foi Jesus que falou, né? E é bem interessante, porque tem tudo a ver com aquilo que nós falamos hoje. Porque não existe meio termo. Ou a gente está com Jesus, ou não está com Jesus dentro de nós. Não dá para ser meio bom, meio mal. Não existe isso. Isso é uma criação nossa, né? Ah, hoje eu estou bom, mas não. E ele fala assim, de igual modo, não há miscibilidade ou transição entre a verdade e mentira. Ou você está mentindo ou você está falando a verdade, né? Escondemo-nos na sombra ou nós revelamos a luz. Quem não edifica o bem, só por essa omissão, olha só por essa omissão já está forjando o mal em forma de negligência. Por isso que ele diz lá na mensagem, toma cuidado caso você esteja rotulando o Cristo, porque isso pode o quê? Nos fazer mal. Quem foge à realidade cairá inevitavelmente no engano de consequências imprevisíveis. Cuidado. Quem não é comigo, foi dito, é contra mim. Então, para assegurarmos a firme atitude na senda reta, trazemos dentro de nós o quê? Algo muito importante, que um dia não vai poder ser dito, eu não sabia disso, porque nós temos a consciência, a afeição de porta-voz do roteiro exato. E no dia que nós passarmos para o outro lado, a gente não vai poder falar, eu não sabia disso, porque tem algo dentro de nós que guarda absolutamente tudo. Está lá no nosso perispírito. Então, estacionamento no mal ou ascensão para o bem? Isso é uma escolha. Essa questão que nós devemos colocar hoje, quando colocarmos a nossa cabecinha no travesseiro. E a pergunta é simples, está aqui, com Jesus ou distante dele? Também é uma escolha. Meus amigos, essa é a mensagem. Então, nós devemos nos questionar sobre os nossos atos e sobre nossas atitudes. Oportunidades estamos tendo. Estamos aqui, com a nossa casa cheinha de cestas básicas. E amanhã tem campanha, não tem? Quantas cestas tem, mais ou menos? Tem quase 100. Conseguimos juntar aqui de novo, aproximadamente 100 cestas básicas. E não dá para ficar parado. Vai ser levado amanhã num bairro. Hoje o pessoal ficou o dia inteiro aqui fazendo pães. Foram 120 pães para poder juntar um pouco de dinheiro para comprar mais arroz, mais óleo e fazer novas cestas. O trabalho é incessante. A gente agradece a todos que estiveram aqui conosco hoje. A todos. Isso é trabalho. Isso é ensinamento vivo. E a gente agradece a todos que estiveram aqui, a todos que doaram as cestas, a todos aqueles que no seu dia a dia executam o aprendizado e o ensinamento. Vamos ter esse Cristo dentro de nós. Vamos ser, como ele falou, deuses, acendendo essa centelha divina, acordando essa centelha divina. Por isso que nós estamos aqui. Então, gente, um beijo aí no coração de todos, né? Vamos fechar os nossos olhos, agradecer a Deus por esta oportunidade. Vamos fazer as nossas vibrações, trabalhando em nome de Deus, ofertando as nossas energias àqueles que nesse momento sofrem, nos hospitais, aos familiares, àqueles que estão nos presídios, às crianças que buscam uma família, aos idosos. Enfim, Senhor, a todos aqueles que querem um pouquinho de luz nesse momento. Vamos pensar nos nossos familiares, em todos aqueles que nesse momento buscam um emprego, que passam frio, está frio, o frio chegou, estamos aqui agasalhados, vamos agradecer sim, mas de certa forma, vamos ver se não tem um agasalho lá no nosso armário para, até hoje mesmo, deixar para alguém que passa frio. Meu Deus, que possamos verdadeiramente termos Cristo dentro dos nossos corações.
e executarmos os seus ensinamentos para o nosso próprio bem. Que Jesus esteja em nós, que Deus possa participar de nossas vidas. Se assim nós permitirmos, que assim seja, Senhor, hoje e sempre. Então, meu Deus, que se fizeram um pedido para mim aqui, quando entrarem aqui na nossa prece, por gentileza, não deixa só o nome do celular, tem que colocar um nomezinho num momento ali, ok? Senão a gente não sabe, não tem como colocar no sorteio aqui da pintografia, da pintura mediúnica, tá bom? Tá aqui o nosso primeiro desenho, que vai ser sorteado. Atrás de cada desenho tem uma mensagem: persista e tenha fé. Foi para? Quantas pessoas tem? 58. Tem 58 pessoas assistindo que entra aqui. A Denise Coelho. Parabéns, Denise. O próximo. Perdoar. Perdoar faz parte, né, gente? Olha, eu sempre digo, eu não sei porque que a gente está aqui nesse mundo. Mas se eu puder dizer alguma coisa a vocês, é porque a gente deve perdão a alguém. Pensa nisso. Eu, você, todo mundo. Foi para a Bruna. Parabéns, Bruna. Esse outro. Bons pensamentos. Tudo que nós falamos hoje, né? Sem bons pensamentos, a gente não vai ter boas atitudes. Foi para Juliana Silva. Parabéns, Juliana. Vou fazer rápido aqui que eu falo demais, gente, senão não dá tempo. Faltam 3 minutinhos e meio. Esse vaso. Tudo vai ficar bem. Nada temas. Lembra do tema? Então, é tudo como parece que é uma continuação. E a gente não escolheu nada. É tudo aleatório, tá? Aqui, ó. Yara Prado. Yara, você já ganhou desenho, hein? Então, eu já falei seu nome aqui. Não? Oh, desculpa, Yara. A filha dela veio hoje aqui. Yara, nossa, tá, Deus tá, hein? Você tá com tanto... Tá aqui. Que eu não entendi. Reencontrando a si mesmo. Reencontrando a si mesmo. Bom, letra de médico, mas está ótimo. Reencontrando Deus. Ó, mas tem a ver também com a mensagem de hoje. Maria Angélica. Parabéns, Maria Angélica. Tá aqui. Não desista do bem. Rodrigo. Parabéns, Rodrigo. Obrigado. Esse lago. Ora e confia. Verdade, sem oração também a gente não vai a lugar nenhum. Foi para o Emerson. Ó, mas é o que foi dito aqui, Emerson, não adianta só orar, né? Todos nós. A gente tem que orar, mas também tem que fazer. Orar é bom, mas não basta. Ânimo na dificuldade. Também falando sobre isso hoje. Zé Carlos. Zé Carlos não estava conosco hoje fazendo pão? Parabéns, Zé Carlos. Parabéns. Mais um tijolinho, hein, Zé Carlos? Aqui, olha que bonito. Renove-se. Falamos também de renovação. Fafá Fleury, renovação. Fabi, renovação. Parabéns. Ah, isso aqui foi o que eu achei mais bonito. Olha que lindo esse desenho. Na Terra. Na Terra, Deus nos concede o corpo através de pais, amigos. Ele faça da importância de nós estarmos aqui. Acabando, tá acabando. Sheila. Quem é Sheila? Não sabemos quem é a Sheila. Quem é a Sheila? A Sheila estava na prece. Parabéns, Sheila. Esse é o último aqui. Olha que... Ah, não. Esse é o mais bonito. Olha que cheio. lindo. Acabou de fazer agora. Fresquinho. Transmutação, né? Noites amadas. Foi para quem? Rapidinho. Rápido, vai acabar o tempo.
Gabriel. Patrícia Campos, parabéns, Patrícia. Um beijo no coração de todos. Bom